Então, hoje eu me deparei com uma postagem que eu recebi no direct e estava projetando de fazer um vídeo para postar amanhã, mas infelizmente eu não suportei esperar até amanhã. É uma coisa que eu quero fazer hoje. Até porque eu não sei como vai ser o dia de amanhã e nunca sabemos, na verdade. Eu não sei se eu chamo este conteúdo de oração demoníaca ou simplesmente oração demônica. Você vai entender por quê. Eu vou pedir a vocês que analisem. Enquanto eu fico aqui só observando, eu vou deixar o vídeo aqui embaixo. Eu fiz um corte dele, um corte de dimensão, para que meu rosto fique aqui na tela. E a gente pondere por alguns segundos, poucos, talvez um minuto e meio desse vídeo. E na sequência eu quero dar a minha opinião. Afinal, estamos em um país que ainda é possível se dar opinião e ainda se diz democrático. Então eu também tenho o direito de expressar o que eu estou vendo. E o vídeo é esse aqui. Assistam. Deus. Aquele povo da BR, Senhor, que está atrapalhando a vida dos trabalhadores, Senhor. Que tá chuva, né, trabalho. Chuva com trovão, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, dar a tua resposta nessa noite. Chuva a noite toda, meu Pai, para aquela gadaiada desocupar aquela BR. Em nome de Jesus Cristo, agora chuva. Eu ordeno a chuva agora, Senhor. Eu puxo agora a chuva do alto do céu e manda agora, de encontro a toda a gadaiada agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus respondeu com o trovão. Meu Deus, protege o meu Brasil de fascista, de bandidagem, de quebra-quebra, Senhor. Protege o Brasil agora. Em nome do teu filho amado, o Brasil está protegido, debaixo do poder de Deus, debaixo das orações das mnemônicas. Meu Deus, protege o presidente Lula em Brasília, que nenhuma ferramenta se levante contra o presidente. Só foi eu pedir a Jesus, a chuva veio, amém? Para a honra e a glória de Deus, porque Deus responde a oração da filha dele. Que vergonha que virou a igreja evangélica, porque esses crentes, né, irmã Mônica, endemoniados, porque são crentes, não são cristãos, estão envergonhando o evangelho. Bom, este vídeo não é um vídeo privado, é um vídeo público. E por tratar de um vídeo público, eu acho que não estou cometendo nenhum crime em colocá-lo aqui para uma análise breve. Também não vou citar o nome da pessoa por duas razões. Primeiro, porque eu acho antiético, e segundo, porque eu não dou ibope a esse tipo de pessoas, né? Tem gente que está chamando essa pessoa de uma irmã. Eu não a chamaria nem de prima, porque Deus não tem sobrinhos. Essa é a verdade. Mas isso não vem ao caso. Não vamos entrar neste viés agora de linhagem. Isso é um assunto para um outro vídeo que eu tenho aqui postado, por sinal, no nosso perfil. Essa criatura já tem 196 mil seguidores. 196 mil seguidores. Eu não vou citar o nome dela. O vídeo dela está largamente difundido na rede social. Aliás, coisas dessa natureza viram rastilho de pólvora. Mas eu quero fazer aqui a minha observação. Quer dizer que nós temos aí uma pastora que é uma cristã de esquerda. É aqui que entra a minha tese, a minha observação. E claro, eu não sou detentor dessa verdade. Eu estou apenas expondo o que eu compreendo como cristianismo e o que eu compreendo como o marxismo. Há contradições que não são apenas intelectuais, elas ultrapassam a faixa e chegam a contradições espirituais. E quando não são confrontadas, se transformam em um engano piedoso, desses que soam como bonito, né? Soam como dignos.
mas na verdade corrompem a fé por dentro. Esse vídeo é para você que é cristão de verdade, e já vou pedir a você que, se você ainda não nos segue, passa a nos seguir, por favor, que temos muito conteúdo dessa natureza, sempre colocamos material dessa qualidade aqui no nosso perfil. E compartilha, mas compartilha ao máximo para que chegue a todos os cristãos de esquerda. Com esse espírito eu afirmo sem rodeios: a expressão cristão de esquerda é uma aberração teológica. E eu não falo de pessoas. Deus conhece o coração humano. Eu falo de princípios. Porque o cristianismo não é um sentimento vago, nem um discurso humanitário genérico. O cristianismo é fé revelada com fundamentos claros, inegociáveis e objetivos. Quando alguém diz sou cristão e sou de esquerda, especialmente da esquerda ideológica contemporânea, não está fazendo uma síntese madura. Está tentando misturar água com óleo. E água com óleo não se mistura. O primeiro choque acontece na raiz, a visão do homem. O cristianismo afirma que o homem é caído, corrompido pelo pecado, necessitado de redenção. E o mal não está apenas fora, está dentro. A esquerda marxista ensina que o homem é bom por natureza e que o mal está no sistema, nas estruturas e na economia. Se o diagnóstico é falso, porque esse diagnóstico é falso, gente, toda a proposta de cura também será falsa. O Evangelho, ele chama ao arrependimento. A ideologia chama a revolta. Daí nasce o segundo conflito: Deus e a esquerda. O cristianismo começa em Deus e termina em Deus. A esquerda ideológica nasce do materialismo, da negação, da transcendência. Não é só política, é filosofia de base. Uma afirma exatamente o que a outra nega. Não tem como sustentar uma fé transcendente com uma visão de mundo que reduz tudo à matéria e ao conflito econômico. O terceiro ponto chega a ser escandaloso, que é o fato do aborto. A fé cristã declara sem ambiguidades que a vida é sagrada desde a sua concepção. Já a esquerda relativiza essa vida em nome da autonomia individual. Aqui não existe meio termo, aqui não existe maquiagem retórica. Ou a vida é dom de Deus, ou a vida é descartável. Não consigo mensurar um aborto cristão com os padrões e ensinamentos de Cristo, com os padrões e ensinamentos do Evangelho. O quarto choque vem da sensualidade. O cristianismo ensina limites, responsabilidades, aliança, propósito. O corpo tem significado espiritual. A esquerda progressista trata a sexualidade como impulso livre, desvinculado de qualquer ordem moral objetiva. O evangelho forma caráter, a ideologia celebra desejos. Isso não é diferença de ênfase, é oposição direta. O quinto ponto é a ideologia de gênero. A ideologia de gênero, ela nega a própria criação. As escrituras sagradas afirmam que homem e mulher, como realidade criada, foram assim criados, não como construção subjetiva. Já a esquerda afirma que identidade nasce da autoimagem, não da realidade do corpo. Nega a criação. E negar a criação é, no fim de tudo, negar o Criador. Aqui não há compatibilidade possível. Agora vamos para o sexto. O sexto é o ataque contra a família. Para o cristianismo, a família é o núcleo. A família é o núcleo da sociedade, é o núcleo espiritual, é o núcleo social e moral. Para a esquerda, a família tradicional é vista como estrutura a ser desconstruída e combatida, como disse recentemente o presidente da República. Eu imagino aqui, a fé edifica, a ideologia dissolve. Um cristão não pode fingir que isso é só um detalhe secundário. Tem mais um ponto
que é a substituição de Cristo pelo Estado. No cristianismo, quem salva é Jesus. O reino não é deste mundo. Já a esquerda atribui ao Estado um papel quase que messiânico. Promete justiça, promete igualdade, promete um paraíso futuro que nunca cumpriram desde os dias de Marx. E isso não é cristianismo social. Isso é idolatria política. Quando o Estado vira redentor, Cristo vira um mero ornamento. O oitavo conflito é ético. Por quê? Lutas de classes. O Evangelho de Jesus Cristo chama o homem à reconciliação, inclusive com o seu inimigo. A esquerda se estrutura na divisão permanente entre opressores e oprimidos, alimentando ressentimento contínuo. O cristianismo cura relações. A luta de classes precisa manter uma guerra e manter essas relações em constante conflito. O nono ponto é uma confusão deliberada entre caridade e coerção. A caridade cristã é voluntária, nasce do amor, nasce da liberdade. E a esquerda chama redistribuição forçada de justiça social. Mas, analise comigo. Virtude imposta por lei é virtude ou coerção? Jesus mandou amar o pobre. Ele nunca mandou o Estado confiscar os bens do pobre para produzir santidade. Por fim, um décimo ponto que eu quero tocar aqui. A história. O que esses cristãos de esquerda precisam é conhecerem a história. Porque das duas, uma. Ou eles ainda não conhecem Cristo, ou eles nunca conheceram Karl Marx. Porque o que muitos fingem esquecer é isso, que o marxismo venceu, e onde ele venceu, a fé foi perseguida, as igrejas foram fechadas, e o cristianismo tratado como inimigo do povo. Não por acaso Karl Marx disse que a religião é o ópio do povo. Gente, isso não é acidente. Isso é coerência ideológica. A esquerda não tolera o cristianismo autêntico, encanto nenhum que ela passou. Apenas versões diluídas. Se você tem um cristianismo diluído, politizado, domesticado, aí sim, a esquerda vai tolerar. Não pense que ela vai se aliar a você. E diante de tudo isso, eu quero que fique bem claro. O chamado cristão de esquerda mantém a linguagem da fé, mas adota pressupostos da ideologia de esquerda. Isto não é uma síntese honesta, é uma substituição silenciosa do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. E este vídeo não se trata de direita ou de esquerda, trata-se de fidelidade doutrinária. O cristão pode e deve se importar com justiça social. Eu me importo com justiça social. O que nós não podemos é trocar o Cristo vivo por um projeto político fracassado. Eu digo fracassado porque em todos os lugares onde o socialismo marxista passou, foi um fracasso. Basta conhecer um pouquinho de história e saberá disso. E nós não podemos trocar um Cristo vivo por esse projeto. E nem chamar isso de maturidade espiritual. Essa alcunha de cristão de esquerda, ao contrário do que se imagina, não me causa curiosidade, mas me causa repulsa. Eu tenho nojo quando eu ouço alguém dizer sou cristão de esquerda. Porque essa alcunha confunde os simples, enfraquece a fé e transforma o evangelho em uma ferramenta podre, nojenta de ideologia. E isto, humanamente falando, precisa ser confrontado e não aplaudido. Essa senhora que apareceu no vídeo lá no início, ela pode ser tudo. Pode ser influencer, ela pode ser inteligente, ela pode falar bonito, fazer orações fervorosas. O que ela não pode é ser chamada de cristã, porque ela não se enquadra nos requisitos mínimos do cristianismo. Muito obrigado.